Português, neurocientista, embora se diga cada vez mais biólogo, seguramente um pensador e dos mais citados a nível mundial. É convidado da RTP o professor António Damasio. Bem-vindo a esta casa que gosta de o ouvir. Há uns anos o senhor disse numa entrevista aqui precisamente na RTP, podemos começar por aí, que não atribuía não estava muito preocupado com esta dependência crescente face à tecnologia. Passaram uns quantos anos, mantém essa desvalorização do problema? Eu diria que não. Quer dizer, o problema depende da tecnologia. Em relação às tecnologias que nos permitem fazer ciência, que nos permitem voar num bom avião e chegar ao aeroporto onde queremos chegar, aí, claro, não tem problema nenhum. E variedíssimas tecnologias que ajudam não só a ciência, mas também o tratamento de doenças, isso são tecnologias magníficas. Mas há um grande desenvolvimento recente, como sabe, de tecnologias que têm a ver com a informação, e aí o problema é diferente. Aí há um problema, eu diria, grave, porque há um problema da utilização de certas tecnologias, especialmente no que diz respeito a social networks, não sei como social media, que tem problemas sociais graves, graves que têm a ver com a utilização. Não é a tecnologia em si. A tecnologia em si permite coisas magníficas, permite uma grande disseminação de informação feita muito rapidamente, tudo isso são coisas boas, mas ao mesmo tempo permite que haja um emitir de opiniões muito rápidas, com muito pouca reflexão e com um risco cada vez maior de colisão, porque há opiniões diferentes, como é natural. Os seres humanos têm visões diferentes daquilo que eles são, daquilo que o mundo é à sua volta, e quando essas opiniões surgem muito rapidamente e em choque, e sem esse tempo de reflexão, aí há um problema muito grave. O professor relaciona isso com movimentos extremistas, populismos, estes problemas de hoje também relacionados com esta sociedade de informação mais rápida, mais acelerada. Exato, mas são problemas que evidentemente fazem parte daquilo que são sociedades humanas neste momento, mas não surgiriam se não houvesse a tecnologia. Portanto, é preciso ver o lado positivo e o lado negativo da tecnologia, especialmente desta tecnologia que está ligada à informação. Teme pela democracia, teme pelo Estado de Direito, tal qual foi consagrado nos países ocidentais, com este cenário que estivemos aqui a Absolutamente. Há riscos evidentes que têm a ver com a exploração do indivíduo, têm a ver com um desrespeito de valores individuais. É claro que, ao mesmo tempo, você poderá dizer tudo isto pode levar-nos a uma concepção diferente do que são seres humanos e que são sociedades humanas, o que é verdade. Agora, a grande questão, e é aquela para a qual não temos resposta, seriam essas alternativas viáveis, seriam alternativas saudáveis, valerá a pena explorá-las ou não? Tudo isso são questões que é impossível responder. Nós estamos num momento de enorme transição. A mudança nunca foi tão rápida, é verdade isto? A mudança nunca foi tão rápida, da mesma maneira que a disseminação da informação nunca foi tão rápida como é agora. E há forma de travar, será impossível, as coisas seguem o seu curso, mas de minorar, de perceber pelo menos os efeitos mais perversos, há uma forma de os combater? Claro que há, e essa forma é tradicional, é de expor os factos, tratar os factos da forma mais científica possível, e científica não no sentido daquilo que se passa dentro de um laboratório de uma universidade, mas científico no sentido de olhar os factos, analisar os factos e poder discuti-los de uma forma livre, de uma forma que esteja o mais despida possível de carga ideológica, por exemplo. E, portanto, ter uma maneira de avaliar factos, avaliar consequências, da forma mais... E como é que isso chega depois ao cidadão comum, ao jovem? Como é que chega? É pela educação? É pelos média? Pelos média e pela educação, porque é evidente que exatamente digamos que as mesmas circunstâncias que poderão produzir qualquer coisa de doentio numa sociedade, também são as circunstâncias que podem permitir aquilo que será saudável. Quer dizer, a doença e o tratamento
têm, no fundo, passam pelo mesmo tecido, pela mesma forma de comunicação. Há parte dessa questão mais macro, para onde caminhamos em termos ideológicos, desse choque mais global entre grupos de pessoas, há também uma dimensão individual. E o professor disse recentemente que as redes sociais estão a prejudicar a qualidade de vida também. Em que sentido? Exatamente. Bem, há vários sentidos nessa frase. Uma é de que se há prejuízo para o viver social e político, há evidentemente um prejuízo para a nossa vida. Para o cidadão, claro. Exato. É impossível ser um cidadão livre pensador se de facto as opiniões estão a ser muito mais controladas. E até manipuladas. O que é muito mais fácil de fazer, e é fácil de fazer até quando se sabe que se pode ser manipulado. Quer dizer, o facto de sabermos que há uma possibilidade de manipulação não evita que se seja manipulado. Mas já depois um outro aspecto, que esse é muito prático, e é o aspecto que tem a ver com o perder cada vez mais tempo com esses meios de informação. Essa afirmação que está a citar tinha a ver com isso, a ideia de que há pessoas, e cada vez mais com pessoas muito mais novas do que nós, há a possibilidade de perder horas com um device que permite, evidentemente, chegar ao mundo inteiro e permite uma enorme travessia de diversos conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, condiciona o indivíduo àquela relação com uma máquina. E o que é que se perde? O que se perde é a possibilidade de apreciar o que são outros seres humanos, é a possibilidade de apreciar o universo tal qual ele é, à nossa volta, pela nossa percepção. Aquilo que passamos a percepcionar é um ecrã. É um ecrã que manipulamos, que controlamos, que editamos à nossa maneira. E, portanto, há uma perda em relação à realidade, e nota-se já em certos grupos, e há provas de que há uma incapacidade de lidar com o real. Há uma maior capacidade de lidar com o real através das imagens, mas a realidade direta, aquela que os nossos olhos, os nossos ouvidos permitem percepcionar, passa a estar mais longe e passa a ser mais estranha. E aí E é particularmente preocupante nas gerações mais jovens, falava delas, claro. Porque é nos primeiros anos, e isto entramos na sua matéria de preocupação e especialidade de uma vida inteira, que se inculcam valores, que se formam personalidades. Não é? Exato. Aí é que é o grande problema. Vê estas gerações mais permeáveis a este? Claro, gerações que aos 2 anos de idade estão a manipular estes devices e que não têm... E que estão, no fundo, a conviver com eles desde o princípio. Portanto, aí há a possibilidade de fazer uma relação com a realidade que é muito diferente daquela que você teve e que eu tive em diversos pontos da história, das nossas histórias. E é uma realidade que passa a ser veiculada só por esses devices, em vez de vir através do real que nos circunda. Preocupa o fim da privacidade, literalmente, também? Sim, porque também tem a possibilidade de consequências para o indivíduo, por exemplo, a possibilidade do indivíduo ser manipulado por forças exteriores, e a possibilidade também de não ter a fronteira habitual que há entre o indivíduo e os outros. Não é estranho isto, as pessoas se exporem a elas próprias, exporem a sua vida, gradualmente cada vez mais? Para mim é estranhíssimo. Para mim a única coisa que me faz pensar é em pornografia, uma espécie de pornografia pessoal, em que o indivíduo se expõe e em que menospreza aquilo que é privado. Claro que há um lado também, eu gosto muito de ver as coisas de 2 pontos de vista. Há um lado em que eu diria que é relativamente saudável, é saudável das pessoas não terem que esconder coisa nenhuma, mas a verdade é que os seres humanos não são dessa maneira e que há sempre coisas que será preciso esconder, ou pelo menos há sempre coisas a propósito das quais seria bom ter um certo grau de pudor, que é outra coisa que se perde, evidentemente, quando não se tem privacidade, quando não há nada para esconder ou para manter recatado, perde-se aquilo que se pode chamar o pudor. Está em Portugal para participar num encontro em que se fala de felicidade e inovação para o futuro das organizações. Desde logo o nome é interessante, felicidade não costuma constar
do nome de uma conferência. Não é? É por sua causa que colocaram a felicidade? Se é por minha causa, eu não sei, mas que é uma boa ideia, é. Que é isso que tendemos todos, no fundo, procuramos. Qual é a mensagem principal que traz, ou se quiser de outra forma, o que é que mais gostava que retivessem hoje daquilo que o preocupa, daquilo que vai dizendo? Há mensagens de diverso valor e de interesse para mim. Uma tem a ver com a ciência propriamente dita, tem a ver com o facto de que hoje em dia não só as neurociências têm trazido uma extraordinária abertura sobre aquilo que é o ser humano e compreender aquilo que é o ser humano, os aspectos psicológicos, na forma como se comporta, ter dentro desse aspecto a valorização daquilo que tem a ver com a vida afetiva, que é um aspecto curioso. Durante uma grande parte da história de neurociência, como sabe, é uma ciência relativamente recente, comparada, por exemplo, com a física ou a química. Houve uma hipervalorização daquilo que é cognitivo, daquilo que é praticamente inteligente, que tem a ver com a percepção, com o raciocínio, com a forma de executar a razão. E é nos finais do século XX que uma série de criaturas como eu, nas quais já se inclui, acharam que isto não estava bem correto e tentaram fazer uma correção. E essa correção tem levado o seu tempo, mas agora está, de facto, a atingir um grau satisfatório, e as pessoas estão, de facto, a perceber que não é possível compreender aquilo que é a vida mental humana sem ter uma cota muito elevada daquilo que é o afeto. E isso tem a ver com a felicidade, tal como disse, tem a ver também com a tristeza, é evidente, mas grande parte daquilo que se está a passar com seres humanos tem a ver com a vida afetiva desses seres humanos. Depois, há, evidentemente, consequências que têm a ver com a medicina, que também me pediram que falasse, e é curioso porque a forma como o médico atua tem muito a ver com a forma como o médico percebe aquilo que é o doente. As pessoas podem ter empatia e simpatia pelo doente e imaginarem a forma como podem ajudar o doente. É aí que aparece a nobreza. Se eu bem entendo e modestamente o seu pensamento habitual, isso no fundo é uma extensão daquilo que o senhor acredita e que acontece com todos nós, que desenvolvemos afetivamente a capacidade de ser mais ou menos empáticos com os outros. Exato. Acho que a sua interpretação é perfeita. O sentimento ou a emoção, e o senhor distingue muitas vezes uma circunstância da outra, é aquilo que mais distingue o humano ou a inteligência humana está para além disso? Há outros fatores? A inteligência humana, curiosamente, está para além disso, mas tem que ter isso. Porque afetos e tudo aquilo que tem a ver com emoção e sentimento não é exclusivamente humano. E aparece muito rapidamente na história da vida. Aparece até em formas extremamente simples em seres unicelulares. Claro que são seres que não sabem que têm sentimentos, não sabem que têm emoções, de facto não sabem nada no sentido em que nós sabemos, no sentido em que você sabe o que está a fazer aqui quando conversa comigo e que eu sei o que estou a fazer quando estou a conversar consigo. Portanto, não há sabedoria. Há uma coisa muito curiosa que é competência. Agora, o que acontece é que nos sentimentos filtrados pelo ser humano, filtrados pela nossa inteligência, há coisas que nós podemos escolher e há coisas sobre as quais podemos atuar. Podemos reagir aos sentimentos e podemos tentar controlar aquilo que nos está a acontecer. E isso é evidentemente muito diferente. E aí é que há esse grande encontro constante, par e passo, daquilo que é a vida afetiva e da vida cognitiva. As duas coisas estão muito relacionadas. E porquê é que ao longo dos tempos houve quase uma dicotomia, uma separação, olhando o que é racional, o que resulta de raciocínio, de ponderação, como algo positivo, e a emoção vista como aquilo que arrasta irracionalidade e, portanto, contamina muitas vezes uma forma ideal de pensar, de enfrentar um problema, de tomar uma decisão para chegarmos aí? É uma história extremamente curiosa e é uma história de erros de interpretação.
grande parte do aspecto negativo das emoções vem das emoções negativas. Quando pensa em emoções, por exemplo, claro que pode pensar em emoções como o medo, a raiva, o nojo, que são coisas profundamente negativas, são coisas muito positivas em termos daquilo que podem fazer de bom para nos salvar, por exemplo, de um perigo, mas ao mesmo tempo são negativas. E depois há uma série e são essas emoções que normalmente levam as pessoas a pensar, quando não refletiram muito sobre o problema e quando havia muito pouca ciência também sobre o problema, levam a pensar que as emoções são coisas más. Ninguém quer ter medo, ninguém quer estar zangado com os outros, ninguém quer estar a viver o problema do nojo em relação, seja lá o que for. Aquilo que estamos neste momento é quase como uma campanha. É uma campanha de mostrar às pessoas que há emoções positivas e que há sentimentos extremamente refinados, que são extremamente inteligentes por si só e que podem levar os seres humanos a fazer coisas boas, podem levar os seres humanos a rejeitarem os horrores que acontecem, muitas vezes vindos diretamente por uma má cognição. Portanto, acho que devemos referir este problema como um problema de transição. Estamos a passar... O senhor é otimista nesse sentido? Aí sou otimista. E pode ser que até que as redes de informação que parecem tão perigosas possam trazer alguma coisa de bom na disseminação desses bons valores. O senhor, particularmente ao longo dos últimos anos, já são uns quantos anos, tem trabalhado mais sobre a questão da tomada de decisão e influenciado com isso pensadores e pessoas que se dedicam a atividades diversíssimas, pude constatar ao longo dos últimos dias ao pensar nesta entrevista. Nós, quando tomamos uma decisão, verdadeiramente estamos à procura de argumentos racionais para justificar aquilo que queremos por antecipação, ou seja, o emocional é mais rápido e nós estamos à procura de justificar algo que queremos muito. É correto dizer isto? É correto dizer isso, mas é mais complexo do que isso, no sentido de que o quadro da decisão varia com o problema. Não é a mesma coisa decidir onde é que você vai pôr o seu aforro do que decidir com quem é que se vai casar ou decidir o que é que vai fazer nas próximas férias. As coisas são muito diferentes da forma como afetam o indivíduo e afetam a sociedade, e afetam o conjunto de que esse indivíduo faz parte. E dependendo do risco, dependendo da importância que as coisas têm para o indivíduo e das consequências que têm para a sociedade à volta, há parâmetros diferentes. E esses parâmetros muitas vezes têm um aspecto emocional. Mas há uma variação, vamos dizer assim, há uma maior carga emocional quando o efeito previsível é mais forte para o indivíduo e para a sociedade? Sem dúvida, sem dúvida. E uma das coisas mais importantes do ponto de vista científico, neste exemplo particular, é de que as pessoas que, por razões neurológicas, perdem a capacidade de sentir certas emoções, passam a ser péssimos decisores. Portanto, é um dos aspectos mais fundamentais do trabalho que temos feito há várias décadas, é de que quem perde a possibilidade de ter certas emoções e certos sentimentos passa a decidir pior, o que significa que a sua cognição é afetada negativamente pela falta de emoções. Portanto, professor, só para as pessoas perceberem, estamos a falar, por exemplo, de pessoas que tiveram uma lesão cerebral e que perderam determinadas faculdades afetivas. E como consequência dessa perda vão passar a funcionar cognitivamente, o seu raciocínio passa a funcionar pior, o que é uma coisa que se diria absurda, porque se de facto, se as emoções fossem as coisas tão más que são... Teoricamente aconselha-nos, decide desprovido de emoções, aconselham-nos isso, não é? Exato, mas isso é uma das piores coisas que lhe podem aconselhar. Exato. E há a inteligência emocional? Fala-se também muito disso? É um termo que eu geralmente não uso, é um termo popular, é uma coisa que soa bem, inteligência emocional, mas verdadeiramente a inteligência é toda emocional num grau maior ou menor. Mas há uma outra inteligência que se fala muito agora, que é a inteligência artificial.
E aqui eu gostava de ouvir a sua opinião sobre até que ponto é replicável a inteligência tal qual a concebemos enquanto humanos e o que é que temos a ganhar? Vendo aqui pela positiva, pegando nos dois pratos, o que é que temos a ganhar? Isso é um problema em que o nosso laboratório está a trabalhar muito intensamente. Há vários trabalhos que irão sair, aliás, este ano ainda sobre esse problema. Primeiro facto, vou dizer, duas outras coisas que serão importantes para a sua entrevista. Primeiro, a inteligência artificial não copia a inteligência humana, copia uma parte da inteligência humana. Portanto, há um aspecto cognitivo, digamos, um aspecto que tem a ver com o cálculo, com a matemática, um aspecto mais puramente cognitivo. Aí a inteligência artificial pode não só copiar, mas aumentar a inteligência humana. Portanto, é uma coisa extraordinariamente positiva, porque nos vai permitir fazer coisas que nós não faríamos com os nossos modestos cérebros. Por outro lado, nas condições atuais, não pode replicar a inteligência afetiva. E não pode replicar essa inteligência afetiva porque os afetos vêm deste corpo que nós temos, construído da forma que temos, com células e tecidos e coisas que correm bem ou correm mal, porque têm a ver com a vida e com uma coisa que se chama homeostasia. E isso não é replicável nas condições atuais. Pode ser simbolizável, mas não replicável. E aí há um enorme shortcoming. Não é possível imitar o afeto humano num device de inteligência artificial. No momento, claro que a história está ainda a começar. Como é a posição... Ainda vai no adro, diz Portugal. Exato. Professor, foi um gosto conversar consigo, olhar para o futuro, perceber-nos melhor, olhar para dentro de nós também. António Damasio, na RTP, o homem que diz muitas vezes que os seres humanos acabam sempre por depender da maquinaria dos afetos e da ligação com a razão, colocando os pratos da emocionalidade e do raciocínio em diálogo permanente e não vivendo nós hoje uma separação como durante séculos, mas sobretudo durante um século claramente, e já foi dito nesta entrevista, vivemos.